O homem reviveu o mesmo dia 10.000 vezes. Mesmo tendo despertado a classe oculta única, cultivador, ele simplesmente não conseguia subir de nível. Depois de 5 anos preso no mesmo estágio, acabou expulso da faculdade. Esse era um mundo onde o jogo havia se fundido com a realidade. Todos podiam escolher uma classe ao completar 18 anos. Ele foi o primeiro a ser aceito por convite especial na melhor universidade do país, a Universidade Profissional de Kyoto. No primeiro dia de aula, virou manchete nacional. Afinal, ele havia despertado a única classe oculta, cultivador. Mas logo descobriu um problema devastador: não conseguia ganhar um único nível. Seus colegas já o haviam deixado para trás, subindo de bronze para prata, ouro e até níveis mais altos. Mesmo assim, ele não desistiu. Treinava 10.000 socos por dia, alcançando o nível 6 de treinamento de Ki, com força de vários milhares de quilos. Mas diante dos colegas, ainda parecia fraco, nem se comparava a um classe de força nível 30 de bronze. Felizmente, o destino não o abandonou. Seu Xia dourado finalmente chegou. Su Xing ficou radiante. Começou a farmar monstros com colegas garotas, mostrando um desempenho incrível nas dungeons. Depois de limpar o raid, ganhou alguns itens brancos e uma boa recompensa de carry. Uma das garotas acabou se apaixonando por ele. Desde então, os dois viveram uma vida sem vergonha nem pudor. Su Xing continuou tentando. Encontrou uma técnica antiga chamada Arte da Criação de Pangu, mas para sua frustração, ela não trouxe melhora alguma e quase o deixou aleijado. Porém, a sorte não durou. 1 ano depois, a garota chegou ao nível prata e o abandonou. Chocado e ferido, ele transformou a dor em motivação, treinando até alcançar o nível 7 de treinamento de Ki. Mesmo sem se formar, sua fama como carry atraiu ainda mais garotas. Em apenas 3 anos, acumulou milhões em patrimônio. Quando achou que poderia relaxar e curtir a vida, a universidade o expulsou. Com a ajuda do amiguinho Panguio, abriu uma loja de equipamentos para jogadores e encheu os bolsos de dinheiro. Até que um dia, seus pais disseram que sua irmã, Sun Yan, havia morrido. Ele não entendia como aquilo podia ter acontecido. 3 anos depois, seu melhor amigo, Yu Pangui, também bateu as botas. Um arrepio percorreu a espinha de Su Xing. Impossível! Yu Pangui era um prodígio da academia de Kyoto. Como ele poderia simplesmente morrer assim? Ele voltou a treinar com tudo e, 1 ano depois, alcançou o nível 9 de refinamento corporal. Certo dia, Su Xing descansava no pátio, curtindo a brisa. De repente, uma besta gigantesca surgiu no céu, cobrindo o sol. Nem os lutadores mais fortes do planeta conseguiram detê-la. E assim, ele morreu, aos 36 anos de idade. O sistema lhe deu 2 opções de recompensa. 1. O talento portador de raiz espiritual ou, 2. O nível 9 de refinamento corporal. Faltavam 15 anos para o fim do mundo, e ele acreditava que, se continuasse simulando, acabaria descobrindo um modo de quebrar o ciclo. Ele escolheu o talento portador de raiz espiritual. Essa simulação ainda trouxe uma surpresa. O simulador parecia ser recarregado por equipamentos brancos. Nesse momento, Yu Pangui arrombou a porta dizendo que 6 calouras estavam esperando por ele lá fora, e uma delas era lindíssima. Su Xing disse, 2.000 por rodada. Os itens dropados são todos meus. Entre elas estava Wang Qingguan, a mesma que ele tinha visto em uma simulação anterior. Era um javali que parecia feroz. Mas não aguentou nem um soco de Su Xing. As garotas ficaram boquiabertas. Mas Wang Qingguan baixou os olhos tímida, olhando para ele com aquele brilho de coração cor-de-rosa. Su Xing a levou para um quarto escuro, segurando um bastãozinho de madeira. Caloura, não é bronca, repete comigo: prosperidade, democracia, civilização. Wang Qingguan ficou em choque. Não era nada disso que ela tinha imaginado. Para garotas assim, prestes a cair na tentação, o método de Su Xing era simples: redenção espiritual. Liberdade e igualdade, pregou ele, nunca ande pelo caminho do crime, entendeu? Depois de uma semana farmando, juntou 200.000 moedas. Então iniciou a segunda simulação. O sistema lhe deu mais uma chance de sortear um talento aleatório. Seu talento branco era elite dos negócios. Ele dava a Su Xing uma visão comercial acima do normal, fazendo com que ganhasse mais em qualquer negociação. Su Xing ficou satisfeito. Com esse talento,
Poderia acumular riqueza rapidamente. Em apenas um ano, faturou 30 milhões. 2 anos depois, já era bilionário. Com a fortuna em mãos, fundou uma organização de comércio chamada Sociedade Taro. 2 anos depois, foi expulso à força da universidade e sofreu uma tentativa de assassinato. O que ninguém esperava era que a assassina era Wang Qingguan. Senpai, você precisa se juntar à organização secreta. Caso contrário, eu terei que matar você. Su Xing estalou os dedos. Vários seguranças avançaram sobre ela. Mas em poucos segundos, Wang Qingguan derrubou todos. Su Xing ficou chocado. Ela havia despertado uma classe de nível grão-mestre, algo que só gênios com Yu Panguio conseguiam atingir. E em apenas 5 anos, Wang Qingguan passou de bronze para grão-mestre. Su Xing respirou fundo. Essa organização secreta escondia algo gigantesco. Você já me ajudou antes, senpai. Eu não quero te matar. Mas no segundo seguinte, ela fez algo indescritível com ele. Depois disso, Su Xing procurou por Wang Qingguan em todos os lugares, até descobrir que ela estava morta. Uma guerreira de nível grão-mestre, morta assim, sem explicação. Ele tinha certeza de que foi obra daquela organização secreta, mas por mais que investigasse, não achou nada. 2 anos depois, finalmente alcançou o ápice do reino de treinamento de Qi. Para impedir que a irmã morresse novamente, Su Xing pediu que ela ficasse um ano inteiro sem entrar em dungeons. Mas, no ano seguinte, ela morreu mesmo assim. Ao investigar, ele descobriu que a irmã havia morrido em uma dungeon chamada Portão da Supressão dos Demônios, e que seu melhor amigo, Yu Pangui, também morreu naquele ano. Pior ainda, a maioria de seus ex-colegas também pereceu ali, cada um com motivo obrigatório para entrar. Su Xing não teve escolha a não ser continuar as simulações. Logo, tornou-se o maior magnata dos negócios de Kyoto. Para escapar do desastre que viria em 4 anos. Vendeu todos os seus bens e partiu sozinho para o outro lado do oceano. Lá, encontrou classes totalmente diferentes: pistoleiros, vampiros, lobisomens e muito mais. 1 ano depois, o desastre voltou. Uma besta colossal surgiu sobre o país bonitinho, e ele percebeu a verdade. Não era apenas uma criatura atacando o mundo. Os demônios lançaram uma maldição sem fim, exterminando toda a população humana daquele país. Su Xing morreu novamente, aos 36 anos. Simulação encerrada. As recompensas eram as mesmas: talento elite dos negócios ou refinamento corporal perfeito. Ele escolheu trazer o refinamento corporal perfeito para o mundo real, tornando-se equivalente a um jogador de nível prata. Com esse poder, poderia conseguir mais equipamentos e fazer ainda mais simulações. Mesmo assim, sentia-se inquieto. Será que o desastre de 15 anos era realmente inevitável? Começou a suspeitar que a alta cúpula da humanidade já sabia, mas ocultava a informação para evitar pânico. Também percebeu algo estranho: o painel dos outros mostrava níveis, enquanto dele mostrava apenas cultivo. Isso significava que ele só podia aprender habilidades relacionadas à cultivação. 1 semana depois, gastou 400 mil moedas de dragão e iniciou mais uma simulação. Como sempre, o primeiro passo foi sortear um talento branco. Desta vez, ele obteve um chamado Morte Inconformada. Como o nome indica, permitia simular um dia extra após morrer. Su Xing achou interessante. Se usasse bem, talvez conseguisse informações valiosas dos inimigos. O começo foi o mesmo de sempre: levar as calouras para farmar e ganhar 20 milhões rapidamente. Depois, voltou a doutrinar Wang Qingguan, pregando prosperidade, democracia e civilização. Como era de se esperar, Wang Qingguan recebeu outro convite da organização secreta. Quando Su Xing acordou, ela já havia partido, parecia ter se juntado a eles. Anos depois, ela voltou a procurá-lo. Como você tem vivido todos esses anos? Ele perguntou. Mas ela permaneceu em silêncio. Naquela noite, os dois tiveram mais um reencontro doce e doloroso. Na manhã seguinte, ela foi embora sem dizer nada, deixando o manual sob o travesseiro. O título era Arte Shanshun. Su Xing não acreditava. Técnicas reais de cultivação existiam mesmo neste mundo. Finalmente havia esperança de se tornar um verdadeiro cultivador. Mas, para seu desespero, 1 mês depois ainda estava preso no nível 1 de treinamento de Qi. Então teve um estalo. Seria por falta de energia espiritual? Só podia ser isso.
Ele tinha a raiz espiritual e a técnica. O que faltava era o Qi. Mas antes de resolver isso, havia algo mais urgente: convencer a irmã Yu Pangyu. Achava que tudo estava sob controle. Porém, o governo veio pessoalmente convidar sua irmã para a missão no portão da supressão dos demônios. Su Xing recusou de imediato e pediu que ela seguisse seus conselhos. Para sua surpresa, ela liberou o poder de uma classe de nível grão-mestre. No fim, teve que deixá-la ir. Um mês depois, recebeu a notícia: sua irmã havia morrido em combate. Logo em seguida, Yu Pangui partiu também, deixando apenas uma frase: sendo um grão-mestre, é meu dever. Mais uma vez, Su Xing se tornou magnata dos negócios. Investiu toda a fortuna na busca por energia espiritual. Até que, um dia, um homem misterioso apareceu. Sem dizer uma palavra, o matou na hora. Su Xing ativou seu talento morte inconformada. Queria ver quem era aquele homem e por que o atacara. A verdade veio à tona: o homem queria roubar a arte Shanshun. Su Xing percebeu que ele provavelmente era do mesmo grupo que Wang Qingguan. O homem esmagou sua cabeça com um pisão, e o talento morte inconformada falhou. Nos segundos finais, Su Xing viu claramente o rosto do assassino e jurou que, um dia, pesaria nele do mesmo jeito. Nesta vida, ele nem chegou ao fim do mundo, foi morto por um homem misterioso antes disso. Mas Su Xing não perdeu a esperança. Com morte inconformada, poderia ver o que aconteceria depois do apocalipse, descobrir quem causou aquela catástrofe. A arte Shanshun podia ser obtida novamente em outra simulação, mas morte inconformada talvez nunca mais aparecesse. Então decidiu trazer a arte Shanshun para o mundo real. Sua prioridade agora: fazer dinheiro. Na próxima simulação, ele precisava garantir a técnica. Assim, voltou a levar as calouras para farmar nas dungeons. Os monstros não tiveram chance, viraram mercadoria no caminho da sua fortuna. E aquele olhar de admiração das garotas quase o fez chorar. Em uma semana, faturou 700 mil e conseguiu 600 itens brancos. Iniciou mais uma simulação. Desta vez, sorteou um talento branco, calmo como a água. O efeito: não importava o caos interno, seu rosto permanecia impassível. Em outras palavras, cara de pedra. No ano seguinte, continuou o mesmo ciclo, farmando e treinando as garotas. Para não mudar o destino, manteve distância de Wang Qingguan. Como nas vezes anteriores, ela recebeu o convite da organização secreta e partiu com relutância. Um ano depois, Su Xing foi expulso novamente da academia. Deixou o campus, reconstruiu a sociedade Taro e voltou a negociar equipamentos usados, esperando pacientemente por ela. Até que, um dia, Wang Qingguan apareceu, exatamente como previsto. Após uma noite juntos, ela deixou mais uma vez a arte Shanshun. Como antes, ele não conseguiu cultivá-la e continuou buscando energia espiritual. Ainda não conseguiu impedir a irmã de ir para o portão da supressão dos demônios. Um mês depois, recebeu a notícia: ela havia morrido. Um ano depois, Yu Pangui também morreu. Nesse ano, Su Xing investiu toda a fortuna na indústria de poções, planejando ganhar mais um pouco e migrar para o país bonitinho para escapar do assassino. Mas então recebeu uma informação sobre energia espiritual. Pegou o carro e foi até Jinlin para fechar o negócio. Infelizmente, pouco antes da transação, o homem misterioso o encontrou novamente. E assim, ele morreu aos 33 anos, os olhos esmagados, o talento morte inconformada falhou. Furioso, Su Xing amaldiçoou o homem até o último segundo. Desta vez, mais uma vez escolheu trazer a arte Shanshun para o mundo real. Arte Shanshun, meio passo, arte autêntica da seita Shanshun do Reino das Nuvens Azuis. A versão completa tinha 6 níveis, chegando ao estágio de retorno ao vazio, mas essa versão incompleta só permitia treinar até o estágio de formação do núcleo. A arte Shanshun absorvia a energia espiritual do mundo para nutrir o corpo, concedendo longevidade e juventude eterna. O primeiro nível, florescer com todas as coisas, exigia acordar cedo, deitar tarde e caminhar pelo pátio para renovar o espírito. O segundo nível, união do céu e da terra. Ele não resistiu e testou na hora. Realmente tinha o efeito de prolongar a vida e manter a juventude. Mas, com o fim do mundo chegando em 15 anos, de que adiantava viver mais? Agora tinha a técnica e a pista da pedra espiritual. Na próxima simulação, provavelmente a conseguiria, e, com ela,
Começaria sua jornada como verdadeiro cultivador. Porém, não sabia o valor real da pedra. Quanta energia seria necessária? Antes da próxima simulação, precisava acumular o suficiente. Nesse momento, Yu Pangui arrombou a porta. Su Xing, em vez de se irritar, abriu um sorriso. Queria pedir dinheiro emprestado. Tô meio apertado, disse Yu Pangui. Posso te emprestar só 5 milhões. Usa com cuidado. No segundo seguinte, Su Xing travou. Não lembrava a data de aniversário do amigo. Seu desgraçado! Gritou Yu Pangui. Devolve meu dinheiro! Su Xing riu. Calma, cara, é brincadeira. Logo depois, o professor apareceu. Disse que, se ele pedisse para sair da universidade, receberia uma indenização e um emprego bem pago como segurança. Su Xing quase o socou. Até hoje não tinha recebido os 3 milhões prometidos na matrícula, e agora queriam que virasse porteiro? Ridículo! Virou as costas e saiu, dizendo que não tinha intenção de sair, estava bem cultivando na escola. De volta ao dormitório, iniciou outra simulação. Desta vez, o objetivo era trazer a pedra espiritual para o mundo real. Mas o sistema quase o fez cuspir sangue. Talento branco, você ficou careca, mas não mais forte. Efeito, você perde cabelo cedo, mas sua careca dá uma aura de monge sábio, o que faz as pessoas confiarem mais em você. Ativo imediatamente. Ele passou a mão e saiu um tufo de cabelo. Entrou em pânico. Mas que talento amaldiçoado é esse? O cabelo ralo arruinou sua aparência, e várias garotas se afastaram. Então ele resolveu o problema de vez. Raspou tudo. Talvez por causa da careca, passou a preferir lutar com os punhos, derrotando monstros com um só golpe. Logo ganhou o apelido de monge de um soco. A careca o deixava mais carismático. Em apenas um ano, ultrapassou sua meta de 30 milhões. Mesmo assim, Wang Qingguan não o rejeitou. Trouxe mais uma metade da arte Shanshun. Su Xing disse que não precisava mais dela. O que queria era a segunda parte da técnica. Depois da morte da irmã e de Yu Pangui, voltou a ser o magnata dos negócios. Ao mesmo tempo, usou a rede da Sociedade Taro para procurar o paradeiro das pedras espirituais. Diziam que um poderoso grão-mestre em Jinlin possuía um tesouro raro chamado Pedra Espiritual. Finalmente, o dia chegou. Desta vez, ele não aceitou o manual de Wang Qingguan. Assim, o assassino misterioso não o procuraria novamente. Essa pedra decidiria se ele realmente poderia começar a cultivar. Finalmente, conheceria o grão-mestre pessoalmente. Para sua surpresa, o grão-mestre era uma mulher deslumbrante chamada Jin Kongsui, com sua careca e seu ar de monge. Su Xing logo se tornou grande amigo dela. Jin Kongsui tinha 3 pedras espirituais, avaliadas em cerca de 3 bilhões. Quero todas, disse Su Xing. 3 bilhões eram troco para ele. No fim, Jin Kongsui vendeu as 3 por um preço de amizade, 30 milhões. Su Xing começou a cultivar imediatamente. Apenas meia pedra espiritual bastou para levá-lo ao nível 2 de treinamento de Qi. As pedras eram mesmo incríveis. Dessa vez, estava realmente entrando no caminho da cultivação. Jin Kongsui não era só linda, também era gentil. Quando ele saiu do cultivo, ela já o esperava com comida pronta. Ela contou que as pedras vieram de uma dungeon chamada Campos da Nuvem Azul. Além delas, trouxe também um saco de arroz espiritual. O que Su Xing comia naquele momento era exatamente esse arroz. Ele ficou empolgado. Então existiam dungeons de cultivação. Isso significava que poderia farmar pedras espirituais sem parar. Jin Kongsui explicou que era uma dungeon limitada a 7 dias, marcada para novembro de 2023, a oeste da cidade élfica. Novembro de 2023? Isso é este ano. Ainda estamos em outubro. Ainda dá tempo. Jin Kongsui ficou um pouco triste. O velho NPC da dungeon lhe disse que ela não tinha talento para cultivação. Caso contrário, teria recebido mais uma bênção. Talento para a cultivação? Su Xing sorriu. Disso eu tenho de sobra. Ele percebeu então que as pedras espirituais eram secundárias. O mais importante era a fortuna e o destino. Com as pedras em mãos, treinou sem descanso, refinando sua técnica a cada dia. Quando tudo parecia perfeito, Jin Kongsui veio se despedir. O coração de Su Xing balançou. Ela também iria para o portão da supressão dos demônios.
Porque todos ao seu redor terminavam indo parar lá. Jin Kongsui ficou em silêncio por um tempo, depois murmurou: "Tudo bem, posso te contar." Explicou que o portão da supressão dos demônios era a linha vital da humanidade, a última defesa contra inimigos de poder inimaginável. Mas a situação lá estava crítica. Parou de falar, não porque não queria, mas porque não podia. Um mês depois, Su Xing estava diante do túmulo dela. Logo vendeu todos os seus bens. Rompeu novamente, alcançando o segundo estágio do refinamento corporal, o reino da têmpera óssea. Mas nos 3 anos seguintes, não avançou nada. Então, o céu se abriu e um olho colossal cobriu o firmamento. Su Xing percebeu. Aquele dia havia chegado. Gritou para o céu: "Um dia, eu é que vou te devorar, desgraçado." Ativou o talento morte inconformada mais uma vez. Descobriu que estava dentro do estômago da besta. O ácido corroía seu corpo de forma dolorosa. A humanidade ainda lutava, mas era inútil. Quando seus olhos derreteram e o talento falhou, Su Xing entendeu. Era assim que o mundo acabava. O sistema lhe ofereceu 4 recompensas: careca mas não mais forte, meio passo do reino da têmpera óssea, nível 2 de treinamento de Ki e 2,5 pedras espirituais. Sem hesitar, escolheu as pedras espirituais. Começou a cultivar imediatamente. Pelo ritmo de consumo, uma pedra dava para meio avanço de reino. Agora seu objetivo era claro: farmar dungeons e juntar dinheiro. Precisava simular várias vezes antes da abertura dos campos da nuvem azul e acumular o máximo de pedras possível. Com o dinheiro em mãos, iniciou outra simulação. Dessa vez ganhou talento fanático por academia, que lhe dava talento excepcional para treinar o corpo. No mês seguinte, continuou a rotina, farmando e ganhando grana. Nos intervalos, chegou ao nível 4 de treinamento de Ki. Pegou o trem exatamente antes da abertura dos campos da nuvem azul. Mas ao chegar, não encontrou o portal da dungeon, por mais que procurasse. Felizmente, Jin Kongsui apareceu, com 30 anos e em seu auge. Mas ela sacou a espada imediatamente, a lâmina 0,03 centímetros de sua garganta. Su Xing manteve a calma. "Com licença, você é Jin Kongsui, a veterana? Vi seu nome no quadro de honra da universidade." "Você é, da Universidade Profissional de Kyoto?" "Sim, senpai. Sou Xing. Tenho uma dúvida budista que me atormenta há dias. E encontrá-la aqui deve ser o que Buda chama de destino de 3 vidas." Jin Kongsui corou. "Então é só isso? Quer fazer uma pergunta? Tá bem. Pergunte." Su Xing assumiu uma expressão séria. "Senpai, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha?" Jin Kongsui ficou atordoada. Esse calouro realmente entende de Zen. Começou logo com um dos 10 grandes paradoxos budistas. "Podemos conversar sobre isso no caminho. Pelo visto, você também vai para Jinlin, certo?" E assim, Su Xing conseguiu uma guia de confiança. Juntos, encontraram os campos da nuvem azul. Um velho com galhos brotando da cabeça os aguardava. "Este é o reino secreto dos imortais. Só os de grande fortuna podem entrar. Vejo que vocês têm sorte." No instante seguinte, ele jogou uma enxada para cada um. "Tenho 2 acres de campos espirituais. Preciso que cuidem deles. Se o arroz espiritual crescer bem, darei a vocês uma oportunidade de destino." Jin Kongsui ficou sem palavras. Cuidar dos campos? Ela nunca tinha visto nem arroz comum. Como iria lidar com arroz espiritual? Logo percebeu que Su Xing já estava trabalhando com vontade. Sem alternativa, pediu ajuda a ele. Com o sistema em ação, Su Xing estava no modo hack ativado. Depois de terminar, aproveitou o momento para meditar, e logo atingiu o nível 5 de treinamento de Ki. Ele ficou radiante. 7 dias depois, o velho voltou para inspecionar. E, vendo os campos exuberantes, ficou satisfeito. Então veio a recompensa. Jin Kongsui ganhou 2 sacos de pedras espirituais. Um instante depois, ela foi envolvida por luz e teletransportada. Su Xing se assustou. O velho disse calmamente: "Não se preocupe. Apenas a tirei da dungeon. Agora, coloque a mão aqui." Uma luz dourada brilhou entre suas mãos. O velho franziu o senho. Raiz espiritual mista dos 5 elementos. Su Xing, insistente, pediu: "Mestre,
Aceite-me como discípulo. Com essa aptidão? Resmungou o velho. Seria perda de tempo. Então, que tipo de talento serve para ser seu discípulo? No mínimo, uma raiz espiritual dupla. Su Xing ficou pensativo. Sua raiz espiritual era de talento branco, mediana. Se quisesse aproveitar essa oportunidade, teria que conseguir uma raiz verde na próxima simulação. No fim, o velho lhe deu 30 pedras espirituais e 30 quilos de arroz espiritual. Antes de partir, aconselhou: treine com dedicação. Não desanime só porque nasceu com talento comum. 2 anos depois, sua irmã morreu em combate. 3 anos mais tarde, Yu Panguio também caiu. Su Xing continuava impotente. Logo, seu patrimônio ultrapassou 10 bilhões. Encontrou Jin Kongsui novamente. Quero comprar as pedras espirituais que você tem, disse ele. O rosto de Jin Kongsui corou. Não quero dinheiro, mas tenho uma condição. Olhe para você, dá para ver que é um homem cheio de histórias. 1 mês depois, chegou a notícia: Jin Kongsui havia morrido. 4 anos depois, a besta colossal voltou, cobrindo o céu. Mais 4 anos se passaram. A criatura apareceu de novo. Su Xing morreu aos 36 anos. Simulação encerrada. O sistema ofereceu 4 recompensas: fanático por academia, reino da têmpera óssea nível 5, treinamento de Ki nível 5 e 40 pedras espirituais. Desta vez não veio arroz espiritual. Parece que ele ainda não conseguiria romper o reino da têmpera óssea. Melhor guardar o que tem. Escolheu novamente as pedras espirituais. Mas não tinha dinheiro suficiente. Apenas metade. O sistema exigia 000 pontos de energia. Ligou para Yu Panguio. Ei, tá me ouvindo? Tô. Sim. Tava prestes a entrar na dungeon. Caramba! Que foi? Cara, tô meio apertado. Me empresta um pouco? Só 100 milhões. O sorriso de Yu Pangui sumiu. 100 milhões? Tá achando que sou caixa eletrônico? Te empresto no máximo 50. E olha lá. Su Xing quase ficou surdo com o berro. Logo depois, o Huapei notificou: 50 milhões recebidos. Valeu. Irmão. Com os 5 milhões antigos, tinha agora 55 milhões. Hora de comprar 50 mil itens brancos. A Dungeon Campus da Nuvem Azul abriria no próximo mês no mundo real. Ainda restavam 4 simulações. 1 semana depois, iniciou outra. Tomara que viesse sorte. Dessa vez, sorteou um talento verde, vida longa. Su Xing bufou. Pra que diabos eu quero viver 100 anos? Sou cultivador, não aposentado. Prefiro morrer jovem com glória. Mesmo assim, farmou mais 10 pedras espirituais. Lucro é lucro. 1 semana depois, tentou de novo, rezando para sair um talento de raiz espiritual. O sistema o trollou outra vez. Deu um talento de espadachim. E eu vou fazer o que com isso? Servir churrasco para monges? Quando a simulação terminou, escolheu o arroz espiritual como recompensa. Su Xing apelou para a mística, torcendo para que o destino lhe desse um talento de raiz espiritual verde. Mas a sorte não ajudou. Ele tirou um talento ridículo, bonito de doer, também chamado rosto de Edson. Que talento lixo! Não quero virar astro pop. De que serve ser bonito? Resmungou. O talento era tão absurdo que até o sistema se apaixonou. Sou eu mesmo? Caramba! Que gato! Su Xing levou as calouras para mais uma missão de app. Ficam alertas. Não deixem o olhar do monstro cair em vocês. Se cair, perfurem os olhos dele na hora. Sim, veterano nossa, que fera linda. Quer dizer, é o veterano que é lindo. Concentrem-se. Isso aqui é uma dungeon, não um encontro. Mesmo assim, os olhos delas continuavam cheios de corações. Veterano, se não me engano, já é a 278ª vez que te pego me olhando, viu? Até o espelho se rendeu. Meu Deus, sou mesmo tão bonito assim? E ficou pior. Veterano, leva a gente na próxima dungeon. Agência de talentos começaram a ligar e até caras deram em cima. Gato, quer economizar 20 anos de esforço? Assustado, Su Xing saiu correndo. Ser bonito é uma maldição em tempo integral. Suspirou. Decidiu ficar no dormitório treinando quietinho. Mais tarde, foi para Jinlin e acabou reencontrando Jin Kongsui. O destino nos juntou.
Que tal um drink? Disse ela sorrindo. Su Xing pensou. Aqueles enigmas budistas foram perda de tempo. Um rosto bonito resolve tudo. As primeiras palavras do velho ao vê-lo foram: garoto, você tem um belo rosto. Só pela aparência, o ancião quase o aceitou como discípulo. Pena que sua aptidão era ruim. No fim, só ganhou umas pedras espirituais extras. Esse mundo tá perdido. Até cultivação depende de aparência, suspirou Su Xing. O sistema ofereceu 3 opções: rosto de Edson, reino da fundação nível 2 e 105 pedras espirituais. Sistema traidor de sobrancelhas grossas. Reclamou. Também se encantou? Tá bom. Concede mais uma ativação gratuita de rosto de Edson. Um talento verde grátis não era ruim. Com isso, na próxima ele certamente tiraria uma raiz dupla. Por agora, resolveu juntar pedras espirituais. Uma semana depois, ativou o talento único rosto de Edson. Irmão sistema, me deixa tirar uma raiz verde, vai. Você não quer me ver morrer no meio da reencarnação, quer? Mandou até um beijo pro sistema. Sortendo talento verde. Jin. Parabéns, host, você obteve raiz dupla de madeira e fogo. Sua aptidão supera os mortais comuns. Não é mais a mistura fraca dos 5 elementos. Agora você pode cultivar técnicas de madeira e fogo. Finalmente! A tão sonhada raiz dupla de madeira e fogo. Agora consegui absorver uma pedra espiritual inteira em apenas um dia. Como esperado, na cultivação, tudo depende do talento. Em uma semana, Su Xing alcançou o nível 5 de treinamento de Qi. Su Xing encontrou Jin Kongsui novamente e conseguiu pegar uma nova missão com o velho cultivador. Quando terminou, o ancião o chamou para ficar. Seu talento não é ruim, disse o velho com calma. Você ainda pode trilhar o caminho da cultivação. O elemento madeira é ótimo para cuidar de campos espirituais. O fogo, para o caminho da alquimia. Aproveitando a brecha, Su Xing perguntou: Mestre, aceitaria me ter como discípulo? O ancião balançou a cabeça. Você começou tarde demais, garoto. Já passou da melhor idade para cultivar. Inconformado, Su Xing insistiu. Se eu tivesse começado no tempo certo, que nível teria agora? Pelo menos o reino do núcleo dourado. Ou seja, se quisesse ser aceito, teria de alcançar o reino do núcleo dourado antes da próxima abertura da Dungeon Campos Espirituais de Qinjiun. O velho lhe entregou um jade. Injete energia espiritual nele e verá o conteúdo. Era uma técnica totalmente nova, e ele precisava dominá-la antes do fim do mundo. 6 anos se passaram. Su Xing finalmente compreendeu o básico da arte espiritual do agricultor divino, aprendendo a cultivar arroz espiritual e colhendo 1000 quilos de grãos inferiores. Depois de comer o arroz, seu corpo rompeu para o reino da têmpera óssea. Orgulhoso, ele procurou Jin Kongsui. Esses grãos foram cultivados por mim. Quero trocá-los por 20 pedras espirituais. Jin Kongsui sorriu. Então conto com você neste próximo mês. No rosto de Su Xing, mais uma história estava escrita. Um estrondo sacudiu o céu. Um olho gigantesco cobriu a lua. Alerta do sistema. Escolha uma das recompensas: raiz dupla de madeira e fogo, talento verde, 000 pontos de energia, reino da fundação nível 3, 700 pontos, reino da têmpera óssea nível 7, 500 pontos, arte espiritual do agricultor divino, técnica celestial, 1 bilhão de pontos, 50 kg de arroz espiritual inferior, 000 pontos, compreensão de cultivo da simulação, 000 pontos. Dá para comprar até iluminação? Murmurou. 10 bilhões de pontos. Essa técnica é de nível divino. Ele jurou conseguir a técnica do velho no mundo real. Uma chance de dupla raiz como essa não se repetiria. Jin. Alerta. Talento branco semelhante detectado. Raiz dupla de madeira e fogo substituirá o anterior. Su Xing olhou rapidamente para o próprio corpo. Soltou o ar aliviado. Ufa! Só ficou maior. Decidiu que, antes da dungeon abrir, faria mais uma simulação, desta vez, para alcançar o reino do núcleo dourado. Uma semana depois, o dia da simulação coincidiu com a abertura da dungeon. Su Xing teve que simular dentro do avião. Assim que sentou, murmurou: Sistema, iniciar simulação. Jin. Parabéns, host. Você obteve um talento branco, rosto determinado. Seu semblante passa confiança e retidão, facilitando a conquista da confiança dos outros.
Ao desembarcar, Su Xing foi direto procurar Jin Kongsui. Ativou o rosto determinado, e ela pensou, nunca vi esse calouro antes. Por que ele me parece tão confiável? Ele completou a tarefa do velho cultivador sem dificuldades. O ancião perguntou, tem certeza de que quer só 1000 pedras espirituais? Não quer ser meu discípulo? Tudo bem, suspirou o velho. Seu nível ainda é baixo. Se não valoriza a chance, não vou insistir. Com as 1000 pedras, Su Xing achou um local de bom Feng Shui e entrou em reclusão. Nesse tempo, Sun Yan e o Yan e Jin Kongsui morreram um após o outro. Quando a última pedra se desfez em pó, ele finalmente encerrou o cultivo fechado. Reino da Fundação, nível 9. Faltou pouco pro núcleo dourado. Mas acabei as pedras. Jin. Simulação concluída. Recompensas. Rosto determinado. Talento branco. 000 pontos. Ou Reino da Fundação nível 9. Cultivo. 800 pontos. Só cheguei ao nível 9. Foi por falta de pedras espirituais. Ele sorriu de canto. Mas o campus da nuvem azul tem que ir real. Desta vez é realidade. Seria a primeira vez que veria Jin Kongsui pessoalmente. Tranquilo. Você é o homem que decorou os 10 grandes paradoxos budistas, disse para si mesmo. Logo avistou a figura dela. Quem diria que ela já tem 30? Parece ter 20 e poucos. Senpai, é a Jin Kongsui? Já te vi no ranking do campus. O destino nos uniu. Também vai para Jinlin? Ela acenou. Apressada. Desculpe. Tô com pressa. Preciso ir. Su Xing se desesperou. Droga, esqueci que estou sem talentos ativos. Para ela sou só um desconhecido. Hora do plano B. Ele puxou vários pergaminhos e deixou cair de propósito. Ai! Meus manuais antigos. Jin Kongsui parou. Curiosa. Ele se abaixou para pegá-los, resmungando. Que desastre! Levei anos para achar esses livros numa loja velha. Ela também se abaixou para ajudar. Você estuda budismo? Só um hobby. Nada comparado à sua pesquisa. Sabe que eu gosto de filosofia budista? Claro. Ele sorriu. Li sua tese na biblioteca. Assim como na simulação, ela sorriu. Então é destino. Já que ambos vamos para Jinlin, vamos juntos. O coração de Su Xing disparou. Está começando. A dungeon. Os dois conversaram alegremente no caminho. Ele sentia que a entrada estava próxima. Senpai, olha, tem uma luz ali. Jin Kongsui correu na direção. Su Xing seguiu, e o coração acelerou. Finalmente, uma dungeon real. Desta vez, vou conseguir um mestre de verdade. Calouro, dungeons temporárias são perigosas. Você ainda nem se formou. É melhor não entrar. Mas eu tenho você, senpai. Você não vai deixar nada acontecer comigo, vai? Ela se emocionou. Ele confia tanto assim em mim? Não importa o que aconteça, não saia do meu lado, avisou. À frente, uma planície em terraços apareceu. Então isso é o campus da nuvem azul? A sensação era completamente diferente da simulação. O ar denso e puro de que o deixava quase embriagado. Que tão puro! Se eu treinar aqui, com certeza avanço. Não se descuide, alertou Jin Kongsui. Muitas dungeons parecem pacíficas, mas escondem a morte. Com um sorriso de quem já conhecia o lugar, Su Xing apontou. Senpai, ali tem uma cabana de palha. Vamos dar uma olhada? O velho apareceu de repente. Como vocês acharam meu refúgio escondido? Jin Kongsui explicou. Vimos uma entrada com 7 cores e acabamos entrando. O ancião sorriu. Então o destino os trouxe até aqui. Já que tem tanta sorte, que tal eu lhes conceder uma oportunidade? Ando ocupado cultivando e quase não cuido dos campos. Poderiam me dar uma ajudinha? Su Xing aceitou de bom grado. Cochichou para Jin Kongsui. Senpai, o vovô é gente boa. Só quer que a gente plante. Pena que é uma dungeon temporária. Jin Kongsui ergueu a sobrancelha. Você sabe plantar? Claro. Sou do interior. Todo ano eu pegava na enxada. Os dois foram até os campos, e Su Xing mostrou como arrancar as ervas daninhas. Depois carregou 2 baldes e começou a irrigar. Por fim, canalizou discretamente que nas sementes espirituais para fazê-las crescer mais rápido. Jin Kongsui perguntou, Su Xing,
Por que será que o teste do mestre é plantar? Tem algum segredo nisso? Su Xing deu uma risada. Tanto faz. O lugar é lindo, o que é forte. Plantar também acalma a mente. Jin Kongsu franziu o senho. Quanto mais difícil o desafio, melhor a recompensa. Essa missão é só plantar. Que prêmio isso pode dar? Su Xing nem respondeu. Para quem não tem raiz espiritual, o lugar valia nada. Para ele, valia 10.000 pedras espirituais. O velho, vendo aquilo, ficou surpreso. 7 dias depois, enquanto Jin Kongsu regava as plantas, uma onda de energia explodiu atrás dela. Ela se virou assustada. Su Xing estava prestes a romper. Topo do reino da fundação. Só mais um passo pro núcleo dourado. Jin Kongsu e o ancião correram até ele. Su Xing, você tá bem? Então o jovem é um cultivador, disse o velho. Posso saber seu elemento? Su Xing coçou a cabeça. Ah, eu só aprendi umas técnicas por acaso e fui cultivando sem saber direito o que sou. Sem saber o elemento e ainda assim atingir o pico? Admirável. Coloque a mão aqui. É agora, pensou Su Xing, animado. Primeiro passo para virar discípulo. Raiz dupla de madeira e fogo, declarou o ancião. Não é a mais rara, mas é suficiente, perfeita para alquimia. Ele ajeitou a barba e explicou. A técnica que você pratica, a arte Shanshun da seita Shanshun, tem limite modesto, mas é excelente para iniciantes. A energia da madeira nutre a vida e retorna à natureza, ideal para aprender o cultivo espiritual e a arte do plantio. O velho sorriu. O destino une as pessoas. Sou apenas um fazendeiro da seita Nuvem Azul. Meu nome é King Yunzi. Jovem, quer ser meu discípulo? Posso aceitá-lo como discípulo registrado. Os olhos de Su Xing brilharam. Ele ajoelhou-se e fez reverência. Discípulo saúda o mestre. O ancião assentiu, satisfeito. Muito bem. Já que entrou na minha seita, tenho 3 presentes para você. O primeiro é uma arte imortal, técnica espiritual de Shannon. Consegui por acaso e levei 1000 anos estudando, sem chegar à perfeição. Vejo talento em você na arte do cultivo e do plantio. Se dominar essa técnica, vai garantir seu lugar nos 3.000 mundos. Su Xing olhou o pergaminho de bambu e pensou, 100.000 pontos de energia. Essa técnica vale uma fortuna. O segundo presente, continuou King Yunzi, é esta pequena terra abençoada de 3 polegadas. É um espaço pequeno, uns 100 metros de diâmetro, mas com que puro, perfeito para a pesquisa do cultivo espiritual. Su Xing se curvou profundamente. Obrigado, mestre. O terceiro presente é o símbolo da nuvem azul. Mesmo como discípulo registrado, terá status dentro da seita. Quando atingir o reino do retorno espiritual, use-o para entrar na sede oficial. Su Xing pensou, animado, uma seita imortal de verdade. Se eu entrar nela, fico rico. Mestre, o senhor disse que tenho talento para alquimia, mas não sei nada disso. O velho riu. Não sou bom em alquimia, mas... Tirou um pergaminho antigo. Aqui está o manual de alquimia do fogo carmesim. Contém 360 fórmulas de pílulas. O suficiente para começar. Su Xing segurou o pergaminho com reverência. Com isso, treinar e ganhar dinheiro vai ser fácil. Lembre-se, alertou King Yunzi, não queira aprender tudo de uma vez. A arte Shanshun que você já pratica é suficiente até o reino do retorno espiritual. Quando dominá-la, volte para me ver. Dito isso, o velho desapareceu em luz. Mestre! Espere! Minha técnica é só metade. Como vou chegar ao retorno espiritual assim? Ele suspirou. Será que fez de propósito? Ou é mais um teste? De qualquer forma, preciso encontrar a segunda metade da arte Shanshun. Nesse momento, Jin Kongsu apareceu. Su Xing, finalmente! Já escureceu. Senpai, que bom que veio. Quero trocar 50 quilos de arroz espiritual por 50 pedras espirituais. Pode ser? Ela sorriu. As recompensas só vieram por sua ajuda. Dividir é o certo. Se tiver vergonha de aceitar, completou com humor, então me acompanhe até a cidade, combinado? Pouco depois, chegaram à suíte do hotel. Jin Kongsu surgiu com uma lingerie rendada provocante. Então, Kouai, provocou, veio a Jinlin para achar alguém, ou algo. Quer que eu te ajude?
O tempo dentro do campus da nuvem azul corria igual ao do mundo real. 7 dias lá, 7 dias aqui. Senpai, vou no banheiro rapidinho, disse Suxing. Jin Kongsui puxou o decote, olhando-se no espelho. Ué, será que perdi o charme hoje? Ou foi a cor errada de roupa? No banheiro, Suxing só pensava no simulador. Depois de virar discípulo, o apocalipse ainda vai acontecer? Senhor Forçudo, você nasceu com força acima do normal, corpo resistente como aço, talento excepcional no caminho do têmpera corporal. Toc. Toc. Suxing, tá tudo bem aí? Tá demorando muito. Ele abriu a porta tranquilo. Tudo certo. Ainda bem, ela suspirou. Achei que tinha acontecido algo. Você trabalhou o dia todo, disse ela baixinho. Que tal tomar um banho? Antes que ele respondesse, ela segurou a mão dele com um olhar provocante. Ou, deixa para depois. No instante seguinte, o derrubou na cama. Mais uma vez, os dois tiveram uma semana bem animada em Jinlin. A versão jovem de Jin Kongsui era ainda mais intensa. Suxing quase precisou de Goji para aguentar. Finalmente, hora de simular de novo. Iniciando simulação. Você entra no pequeno reino nuvem azul dado pelo mestre. Lá dentro, o arroz espiritual acelerou muito seu cultivo. Ele devorava as tigelas. O sabor era divino. Todos os dias cuidava dos campos espirituais dentro da sua terra abençoada portátil. Seu corpo e apetite eram absurdos. Comia 1 quilo de arroz espiritual por refeição. Logo alcançou o reino da têmpera óssea. Da última vez levou 3 anos para chegar ao 5º nível. Desta vez, só uma semana. Arroz espiritual era mesmo uma bênção. E parte disso é mérito do Senhor Forçudo, pensou. Tenho que levar esse talento comigo. Com velocidade de foguete, ele se viciou no treino. 3 horas por dia cultivando, o resto liderando calouras nos dungeons. Quanto mais forte ficava, mais pedidos de treinamento recebia, filas intermináveis. Assim que juntou grana, pagou os 50 milhões que devia a Yupangui. Cara, disse Yupangui, você imprime dinheiro? Depois cochichou. Ah, Wang Qinghua mandou recado, para te ver hoje à noite no bosque fora do campus. Suxing não tentou impedi-la. Diz para ela tomar cuidado. Aquela noite, sob a lua, eles experimentaram alguns novos movimentos. E assim, Wang Qinghua entrou na organização misteriosa, e Suxing, enfim, obteve a arte Shanshun completa. Depois que Wang Qinghua deixou a escola, Suxing continuou cultivando no campo espiritual. No 2º ano após a partida dela, alcançou o 7º nível do reino da têmpera óssea. No 3º ano, chegou ao 9º nível. No 4º, atingiu a perfeição da têmpera óssea, mas bateu num gargalo impossível de ultrapassar. Segundo o Manual de Cultivo Espiritual de Shannon, plantas espirituais diferentes aceleram o cultivo em ritmos distintos. Para seguir adiante, ele precisaria de algo mais poderoso que o arroz espiritual. Então lembrou, seu mestre havia deixado um saquinho com sementes espirituais. Encontrou rapidamente e viu algumas sementes pálidas dentro. O rótulo dizia ginseng de jade branca, enterre um ginseng comum no fundo do campo. Alimente-o todos os dias com energia espiritual e colha-o 10 anos depois. 10 anos? Murmurou com ironia. Bem na época do apocalipse. Vou morrer antes da colheita. Mesmo assim, o ginseng de jade branca não o desanimou. Um pensamento brilhou. Se plantas podem evoluir com energia espiritual, talvez animais também possam. Então ele capturou algumas galinhas e as colocou em seu santuário do campo espiritual. Alimentou-as com arroz espiritual. 1 em cada 10 morreu na hora, mas as sobreviventes ficaram mais fortes e mais inteligentes. Enquanto se perdia no projeto Galinha Espiritual, Wang Qinghua voltou com o volume superior da técnica da Primavera Eterna. Senpai, encontrei uma técnica perfeita para cultivadores. Suxing balançou a cabeça. Não quero. Mas tenho um pedido, me apresente a sua organização. Wang Qinghua pensou por um instante e respondeu, tudo bem. Eu já sou uma especialista de nível grão-mestre. Tenho autoridade para indicar novatos. Suxing a abraçou, emocionado. Obrigado, Qinghua. Pouco depois, ela o levou a um salão sombrio, à base do culto da descida. Ancião Sombra, disse Wang Qinghua com respeito. Suxing chegou. Assim que entrou, um frio estranho percorreu a espinha dele.
A voz do ancião sombra ecoou grave. Já que deseja se unir ao nosso culto, deixe-me explicar quem somos. Somos o culto da descida. Nossa doutrina: derrubar a tirania. O mundo pertence à raça externa. Exterminar a raça humana. Su Xing quase engasgou com a própria saliva. O quê? O ancião sombra bateu na mesa, exaltado. Os humanos não merecem governar este mundo. Somente a grande raça externa é digna de ser chamada de deusa. Isso ainda é um mundo de cultivo? Ou um pesadelo cósmico? Pensou Su Xing, atônito. O olhar do ancião sombra ficou gélido. Ainda dá tempo de recuar. Mas, se entrar no culto da descida, não há volta. Su Xing cerrou os punhos. Não recuo. Se o volume inferior da técnica da primavera eterna for o preço, eu pago com tudo que tenho. O ancião das sombras acenou com a mão. Não precisa disso. Se quiser uma técnica, aceite uma missão ou ofereça um tesouro. Su Xing pensou. Tesouro? Será que o arroz espiritual conta? Ele tirou um saquinho e perguntou: Ancião, isso serve para trocar por uma técnica? O ancião pegou o arroz e sumiu. Nunca mais voltou. Mais tarde, outro ancião chegou com guardas, torturando Su Xing para descobrir de onde veio o arroz. No fim, ele morreu torturado, aos 29 anos. Ancião Zon, ele morreu. O que fazemos? Perguntou um discípulo. O ancião pisou no corpo dele e zombou. Um inseto desses acha que pode alcançar a imortalidade? A consciência de Su Xing voltou, e o sistema anunciou: habilidade morte implacável falhou. Simulação encerrada. Aquele rosto, por que parecia tão familiar? O sistema tocou de novo. Escolha uma das recompensas abaixo. Senhor Força, talento verde, 000 de energia. Pico da fundação, cultivo, 000 de energia. 000 din de arroz espiritual. Item, 000 de energia. 5 galinhas espirituais de segunda geração. Mascote, 000 de energia. Pico da têmpera óssea. Cultivo, 000 de energia. Su Xing decidiu deixar o culto da descida para depois. Primeiro, pegar a recompensa. Pena que só dava para escolher uma. No fim, ele escolheu o Senhor Força. Com esse talento, na próxima simulação chegaria fácil ao reino da têmpera óssea. Mas restavam menos de 2.000 de energia, nem dava para simular de novo. Precisava de dinheiro urgente. Su Xing ligou para Jin Kongsui perguntando se ela tinha tempo para se encontrar. No hotel, ela perguntou: vai vender 50 din de arroz espiritual? Isso mesmo, respondeu ele. Me ajuda a colocar um preço. Tá tão apertado assim? Disse ela. Se quiser, posso te emprestar. Ele tomou um gole d'água. Quanto pode emprestar? Uns 50 milhões? Para sua surpresa, ela topou. O avô dela era o presidente do Banco Comercial Jin. Até 1 bilhão não seria problema. Ele sorriu. Então faz 100 milhões. O arroz vale como juros. Para que tanto dinheiro? Perguntou ela. Su Xing respondeu: depois te conto. Compra para mim os equipamentos de qualidade branca no banco. Antes de sair, avisou: guarda o arroz espiritual para você. Não venda. Quem tem isso vira alvo fácil. Ao sair, pensou: não posso deixar o culto da descida chegar perto dela. De volta para casa, caiu exausto. Um bilionário endividado. Que piada, murmurou. Como vou fazer dinheiro agora? Vender arroz e galinhas? Esquece. Melhor continuar simulando. Lá deve ter resposta. Extraindo talento verde. Determinação de ferro. Sua mente é várias vezes mais forte que a de uma pessoa comum. Diante das dificuldades, você nunca recua. Su Xing sorriu. Um talento de vontade. Perfeito para achar o próximo caminho da fortuna. Decidiu examinar os presentes que o mestre King Yunzi havia deixado. Su Xing encontrou 2 receitas de pílulas. Pílula do jejum, que sustenta energia por uma semana, e pílula da beleza, capaz de devolver a juventude de 20 anos. Ele sorriu. As 2 eram minas de ouro. A primeira para quem quer emagrecer, a segunda para as madames ricas que sonham com pele lisa. Decidido, disse ele, com os olhos brilhando. Vou ficar rico com isso. Começou a refinar na hora. Minutos depois, bum! O forno explodiu. Tossindo na fumaça, murmurou: ok,
Talvez isqueiro não seja a ferramenta certa. Melhor estudar a técnica do fogo ardente. Fogo ardente deve ser um feitiço de chama espiritual de verdade. Determinado a trocar dívida por fortuna, mergulhou de cabeça no treino. Nesse tempo, Wang Qinguan veio visitá-lo. Depois de uma noite intensa, ela acabou entrando no culto da descida. No ano seguinte, Su Xing já controlava o fogo por 6 horas por dia. Observando a chama viva na palma, gritou: "Consegui! 6 anos, mas valeu!" O fogo era letal. Qualquer coisa viva virava carvão. Mas não o machucava. Perfeito para refinar e lutar. Finalmente um feitiço ofensivo. Vamos ver como as pílulas saem agora. Dali em diante, sua alquimia melhorou rápido. No 7º ano, ele participou do funeral da irmã. Engoliu a dor e voltou ao estudo. Finalmente produziu a primeira leva. As pílulas do jejum ficaram perfeitas. Nada mal próximo. A pílula da beleza. Mas era bem mais difícil do que imaginava. 3 anos depois. Sucesso. Hora de ver o milagre, disse, engolindo uma. Olhou no espelho. Nada. De novo falhei? O estômago roncou forte. Correu pro banheiro. O fedor foi tanto que até as galinhas espirituais desmaiaram. Voltou, olhou o espelho, ficou chocado. Pele lisa, branca, sem rugas. Beleza, pensou animado. Vou melhorar a fórmula, tirar o efeito colateral e vender para Jin Kongsui. As madames vão enlouquecer. No hotel, entregou uma pílula a ela. Ela perguntou: "Isso realmente rejuvenesce?" Su Xing respondeu confiante: "Já te enganei alguma vez?" Sem hesitar, ela tomou. Uma luz intensa envolveu seu corpo. As impurezas saíram, deixando-a radiante. Su Xing entregou um espelho. "E aí? Tem mercado, né?" Ela olhou o reflexo. Parecia 10 anos mais nova. Empolgada, agarrou a mão dele. "Quantas você tem?" "Compro tudo. 100 milhões por pílula." Quando Jin Kongsui disse 100 milhões por pílula, Su Xing quase caiu. "Sério? Tão caro assim?" "Vende o resto para mim", respondeu ela. "Quantas tiver, eu compro todas." Ele travou. Não tinha mais nenhuma. Ela se jogou em seus braços. "Dá para produzir em massa?" Su Xing ficou vermelho. "Vou tentar descobrir." No caminho de volta, Wang Qinguan apareceu. Ela havia abandonado os estudos de novo, e ele, mais uma vez, não a impediu. Anos depois, voltou como uma grande mestra. Tracia o tomo superior da arte Changchun. Su Xing recusou. "Não quero a técnica. Quero entrar no culto da descida." Wang se espantou, mas aceitou. "Ancião das sombras, este é meu veterano." Su Xing. Ancião respondeu: "Se quer entrar, que prove seu valor. Há uma missão." "Ancião, é perigosa demais." "Deixe-ele começar com algo básico", pediu ela. "Tudo bem. É sua responsabilidade", disse o ancião. Wang nunca faz nada sem motivo, pensou ele. Essa missão deve ser mortal. Depois de passarem a noite juntos, ele descobriu o destino dela: entregar informações humanas aos demônios no portão da supressão dos demônios. "Sim", confirmou ela. "Missão suicida. Não quero que se envolva." "Por que trair os humanos?" "Porque não tenho para onde voltar", respondeu ela, quase sem esperança. "Durma, veterano. Amanhã te levo para conhecer os outros anciãos." Parece que nunca vou arrancar a verdade dela, pensou ele. No dia seguinte, foi à farmácia comprar ervas. O preço do ginseng tinha subido 10 vezes. O vendedor suspirou. A procura por poções de cura explodiu. "Se eu não aumentar, quebro." Su Xing franziu o senho. Deve ter ligação com o culto da descida. Só muitas mortes explicariam isso. Tentando se distrair, começou a criar uma versão barata da pílula da alegria das madames. E conseguiu. "Sou um gênio. Dá para produzir em massa." Correu para Jinlin para contar a novidade a Jin Kongsui. Mas quando chegou, ela já estava morta. Parado diante do corpo, murmurou: "Quando vou descobrir a verdade sobre o fim do mundo?" Uma sombra surgiu atrás dele. O ancião Zon atacou sem aviso. Su Xing morreu na hora. "Você morreu."
Simulação encerrada. Opções de recompensa: determinação de ferro, talento, 000 de energia, 5 galinhas espirituais da 9ª geração, mascote, 000 de energia, técnica básica do fogo ardente, feitiço, 000 de energia, princípios da alquimia do fogo ardente, refino, 000 de energia. Ah! Não dá para escolher. Quero a determinação e a técnica do fogo. Gritou ele. Su Xing xingou o sistema. Seu desgraçado. Quero ver me deixar levar 2 recompensas de uma vez. Jin! O hospedeiro pode gastar 500.000 pontos de energia para atualizar o simulador. Simulador de vida 0. Agora permite trazer 2 recompensas em vez de uma. Novo modo imersivo. Gaste 10 pontos para reviver qualquer dia da simulação. Su Xing sorriu de canto. Talvez seu talento oculto fosse mesmo, pensou. Aconteceu. Beleza, sem risco não tem lucro. 500.000, que seja. Jin! Simulador atualizado. Escolha suas recompensas. Ele pegou vontade inquebrável e percepção inicial da chama Liao, gastando 110.000 pontos e ficando com 11. Olhou para a bolsa vazia e suspirou. Dinheiro nunca é suficiente. Ligou para Jin Kongsui oferecendo vender 20 din de arroz espiritual. Nenhuma resposta. Ficou meio abatido. Minutos depois, transferência de 20 milhões. Usa por enquanto. Quase chorou. Então é assim ser bancado por uma ricaça. Agora era só esperar uma semana e simular de novo para trazer a inspiração de refino de pílulas. Pensou, se tomasse a pílula da beleza na época da faculdade, quantos anos rejuvenesceria? Uma semana depois, iniciou a nova simulação. Jin! Parabéns! Talento verde adquirido. Sorte em dobro. Sorte em dobro. Sua sorte é muito acima do normal. Acha dinheiro na rua e uma raspadinha de 10 reais dá reais. Su Xing sorriu de orelha a orelha. Esse sim é um talento de ouro. No dormitório, Su Xing percebeu que ainda estava dentro da simulação e que sua missão era acumular experiência suficiente em alquimia. Então começou a treinar sem parar. Talvez fosse o efeito de sorte em dobro, mas os frangos espirituais dessa vez sobreviveram muito mais e ficaram de melhor qualidade. A taxa de sucesso também disparou. As pílulas da beleza brilhavam como jade puro. Ele pegou o celular e ligou para Jin Kongsui. Kongsui, quando vem para Kyoto? Tenho algo bom para você. Algo assim tão misterioso? Algo que vai te deixar feliz de verdade, provocou ele. Ela respondeu rindo. Safado. Falar isso em plena luz do dia? Chego à noite. Me espera. Mua. Espera. Kongsui. Não é o que você tá pensando. Mais tarde, quando se encontraram, ele entregou 2 pílulas. De emagrecimento e de beleza. Chamo de pílulas da felicidade das ricas. Quanto acha que valem? Assim como na simulação anterior, Jin Kongsui ficou boquiaberta e decidiu leiloá-las pela Comercial Jin. Ao ver o dinheiro se acumular, Su Xing mal conseguiu conter a empolgação. É isso que chamam de ficar rico da noite pro dia. As versões premium foram pro leilão, as simples para o varejo. Com Jin Kongsui no negócio, nunca mais ficaria sem grana. Então é isso que chamam de liberdade financeira. Ele pensou, as mulheres fazem qualquer coisa pela beleza. Melhor voltar pro campus. Lá é mais seguro. Mas o caminho de volta não foi tranquilo. Uma garota tropeçou e caiu em cima dele. Gato, cair no mesmo buraco é destino. Posso te adicionar? Se tem tempo para flertar, podia chamar a polícia, né? Ah! A pílula da beleza é minha. Outra apareceu gritando, sua vaca. Ele é meu. Uma faca encostou no pescoço dele. Bonitão, sabe por que vim, né? Apesar do perigo, sua vontade inquebrável o levou de volta ao campus com vida. Decidiu não sair mais. Ia focar só em refinar pílulas. Com o refino de Ki parado, planejou alcançar o 3º nível do cultivo corporal, o estágio de refino dos órgãos. No mesmo ano, recebeu a notícia da morte trágica da irmã, o que o fez se isolar e treinar sem parar. Logo percebeu que o estágio de refino dos órgãos não se conquista na força bruta. Precisava reler o pergaminho de jade deixado por King Yunzi. O texto descrevia a pílula dos 5 órgãos, essencial pro avanço. O ingrediente principal, raiz Huangxian, fortalece os órgãos e precisa de 3 anos de cultivo em água yin. 3 anos. HMPH,
Posso esperar. 3 anos depois, Su Xing finalmente tinha material suficiente para refinar a pílula dos 5 órgãos. Passou esse tempo todo como agricultor, cultivando 1 hectare inteiro de raiz Huangxian. Primeiro, aqueça a raiz com a chama Liao até ficar viscosa. No segundo seguinte, boom! Outra explosão. Cough, cough, droga. Isso é difícil demais. Mas não vou desistir. Acreditando que o fracasso é a mãe do sucesso, e depois de encontrar muitas mães, ele dominou cada vez mais a chama Liao. Consigo refinar até o pó de concentração de Qi, por que não essa pílula maldita? Mesmo assim, não foi perda total. O pó aumentava a energia espiritual, facilitando futuras alquimias. Os dias passaram, até que um visitante inesperado bateu à porta. Era um homem de meia idade, que se apresentou como o pai de Jin Kongsui. Ele foi direto ao ponto: vim por 2 razões. Primeiro, Kongsui morreu. A voz dele tremeu. Segundo, encontrei essas pílulas entre os pertences dela. Foi você quem fez? Quantas tiver, eu compro todas. Su Xing respondeu com calma: não tenho muitas pílulas de emagrecimento, mas posso refinar mais. Só preciso saber o motivo. O homem suspirou: tudo bem. Você também é humano, tem o direito de saber. Na portão da supressão dos demônios, a situação da humanidade está crítica. Faltam combatentes, e sua pílula de emagrecimento mantém um guerreiro de nível mestre 3 dias sem fome. Isso economiza tempo precioso de batalha. Su Xing pensou: a situação chegou a esse ponto? Nem tempo para comer temos mais? Por fim, respondeu: certo. Aceito refinar. Volte em 3 dias. Após a saída do pai de Jin, reacendeu a chama e continuou refinando. Mas uma dúvida latejava: o que diabos aconteceu na fortaleza? Por que todos estão indo lá para morrer? Alguns dias depois, reencontrou o homem. Rapaz, aqui está o pagamento. Converti tudo em barras de ouro. Não quero dinheiro, disse Su Xing. Quero falar com o alto comando militar de Grande Xia. Se conseguir, essas pílulas serão um presente. O homem assentiu. Entendi. Passarei sua mensagem, mas não depende de mim. Mandou Su Xing entrar no carro. Vou te levar a um lugar. Tirou uma faixa preta e entregou. Coloca isso nos olhos. Mesmo apreensivo, Su Xing pensou: pior das hipóteses, é só simular de novo. E entrou no carro de luxo rumo ao desconhecido. Logo, Su Xing chegou ao altar da terra do povo, onde viviam as pessoas mais poderosas de Grande Xia. Então, uma voz grave ecoou em sua mente: jovem, por que não entra? Não era a mim que queria ver? Ele gelou. Transmissão espiritual. O homem devia ser nível imperador. Abriu a porta. Lá dentro estava Lu Yuanwu, um dos comandantes supremos do exército de Grande Xia. Olá, jovem Su. Fiquei sabendo que foi você quem refinou aquelas pílulas de ração? Su Xing ficou sem jeito. Ração? Eu chamo de pílula de emagrecimento. Lu riu. Em tempos de paz, sim. Agora, em guerra, chamamos de pílula de ração. O que está acontecendo com o mundo humano? Perguntou Su Xing. Lu respondeu friamente: isso não é da sua conta. Vim apenas comprar sua fórmula. Mesmo que entregasse o segredo, sem arroz espiritual eles nem conseguiriam fazer, pensou ele. Pode ficar com a receita. Só quero saber o que está acontecendo na portão da supressão dos demônios. Quero saber como minha irmã, meus irmãos e Kongsui morreram. Lu suspirou. Tudo bem. Mas guarde isso para sempre. Levou Su Xing até o lado de fora, onde havia centenas de professores e alunos da Universidade Técnica de Kyoto. Esses são os profissionais convocados, explicou Lu. Todos devem lutar pelo futuro da humanidade. Mas, eles são só mestres. Exato, respondeu Lu, sem rodeios. Os grandes mestres estão quase extintos. Quase todos morreram. Apontou para o campo cercado por um escudo de energia. Sua irmã, seus irmãos e Kongsui morreram ali. Fique na cidade e continue refinando pílulas. Não vá além do escudo. De volta à sala de alquimia, Su Xing sabia da verdade, mas não sentia paz alguma. Preciso ver com meus próprios olhos, pensou. Ao abrir a porta, o guarda o impediu. Desculpe, Sr. Su. Sem autorização do comandante, ninguém sai. Ele não insistiu,
Apenas voltou a trabalhar em uma nova pílula, a pílula da névoa ilusória. Minutos depois, ela estava pronta. Eu sou mesmo um gênio. Riu. Abriu a porta e jogou a pílula no corredor. O guarda caiu inconsciente. Su Xing fugiu. Com tudo planejado, correu até o escudo da linha de frente. Quando atravessou, ficou paralisado. Diante dele havia uma criatura colossal, um pesadelo feito de ferro e ódio. Um velho taoísta gritou: "O ponto fraco é o olho esquerdo. Ataquem!" Centenas de cultivadores avançaram. A fera os derrubou com um único golpe. Agarrou um deles e zombou: "Humanos tolos!" O homem rugiu e se auto-explodiu. O olho esquerdo da besta virou carne viva. "Agora! Todos! Ataquem!" Berrou o velho. Centenas de cultivadores lançaram feitiços e espadas. O campo de batalha tremeu como um trovão. O monstro, com sangue escorrendo dos olhos, gargalhou: "Ha ha ha! Vocês nunca vão me matar!" O velho taoísta avançou jurando vingar o discípulo. Cravou a espada no olho da besta. O grito que saiu parecia de uma criança chamando pela mãe. "Velho miserável!" rugiu o monstro. "Vou te levar comigo!" Pouco depois, a criatura caiu morta. Um cultivador murmurou: "Tantos mortos, para derrubar só uma fera." Su Xing finalmente entendeu. Foi assim que Nian e os outros morreram. Atrás dele, Lu Yuan apareceu. Enquanto o grande Xi existir, nunca faltará quem morra por ela. "Filho, volte para casa. Aqui não restou nada." Su Xing percebeu. A portão da supressão dos demônios havia caído. A invasão era questão de tempo. Transformou a dor em força e decidiu dominar a pílula do refino dos órgãos. Engoliu a pílula de uma vez. Em segundos, a energia espiritual explodiu. E ele também. Simulação encerrada. Recompensas disponíveis: sorte em dobro, talento verde, 10.000 energia inspiração instantânea, talento verde, 10.000 energia aperfeiçoamento ósseo, nível de cultivo, 10.000 energia técnica de alquimia Liao, iniciante, 230.000 energia. Me explode com a própria pílula? Nem falhei o forno. Lembrou-se, usou raiz Huangxian de 3 anos, colhida de 1 hectare inteiro. Claro! O poder era forte demais. A idade da erva fez a diferença. Preciso ficar mais forte para aguentar. Escolheu técnica Liao, iniciante. Din. Você obteve inspiração instantânea, 10.000 energia. Restante, 133. Din. Você obteve técnica de alquimia Liao, iniciante, 100.000 energia. Restante, 33. Finalmente toquei o segredo da fortaleza. Não são 15 anos até as feras chegarem. Quando a fortaleza cai, elas invadem o mundo real. Sempre estiveram lá, apenas seladas. 15 anos. Ainda dá tempo. Ele bufou. Ou não. Se em centenas de simulações eu não salvar o mundo, viro NPC e pronto. No mundo real, Jin Kongsui tomou a pílula da beleza e adorou. Sem olheiras, sem rugas, parecendo ter 20 anos. O nome oficial é Pílula da Beleza, disse Su Xing, mas prefiro Pílula da Felicidade das Ricas. Que acha do preço? Um bip no celular, depósito de 1 bilhão. Caramba! Isso é poder de mulher rica. Jin sorriu. Quero todas. 1 milhão cada. Se fizer mais, me liga. Lágrimas brotaram. Primeira vez que me sinto protagonista na vida real. Não é que eu odeie dinheiro, explicou, mas o efeito acumulado é limitado. Quem disse que vou tomar tudo sozinha? Riu ela. Esqueceu meu sobrenome? Sou filha única do comércio Jin. Então vou leiloar as pílulas. Nada de dinheiro. Quero tudo trocado por equipamentos brancos. 1 bilhão em equipamentos? 5.000 peças. Pra que tudo isso? Por favor, não posso explicar agora, mas preciso. Tudo bem, mas vai chamar a atenção do governo. Tenho uma ideia, disse ela. Crie uma associação para comprar e melhorar equipamentos. Su Xing sorriu. Perfeito. Vamos chamá-la de Associação Taro. Com tudo resolvido, ele deu um sorrisinho. Então, vamos cuidar do nosso assunto? Saiu rápido. A associação fica por sua conta. Xué. Eu volto pro campus. Sem ter sido bem cuidada, Jin Kongsui surtou. Toda vez é a mesma coisa.
Me usa e depois some, seu canalha sem coração. No quarto, ele abriu o sistema. Após o upgrade, surgiu simulação imersiva. Antes faltava energia. Com o dinheiro da Shué, finalmente daria para testar. Jin. Talento verde, presença imponente, ombros largos, postura marcante, atrai mais o sexo oposto. Ele bufou. Fim do mundo e eu ganho buff de paquera? Quero o reembolso. Entrou no refúgio de nuvem azul. Na última run, morreu por explosão da pílula do refino dos órgãos. Concluiu que foi por erva velha demais e voltou ao treino físico. Pegou meia raiz de ginseng espiritual, metade da dose. Seguro morreu de velho. Os dias passaram. Treino, plantio, criação de galinhas espirituais, power leveling das calouras e envio de Wang Qinguan para a seita da chegada. Por fim, ele alcançou novamente o reino da têmpera óssea. Era hora de engolir a pílula. Mas a lembrança de virar fogos o fez hesitar. Teste clínico com a Kongsui primeiro. Não vou reiniciar minha vida. Também precisava de reforço. Bulking Mode. Olhou pro galinheiro. Sem ovo do dia? Vai virar canja. Logo, Kongsui ligou. Testei sua pílula. Dói pra caramba. Mas o ganho é absurdo. Consegue levar isso pro Lu Yuan-Wu? Com a indicação dela. Lu recebeu e se interessou muito. Uma pílula que turbina soldados pode virar o jogo. Se tropa destemida mais pílula braba se alinham. Talvez a gente aguente o fim. De alma leve, focou em ovos espirituais para fortalecer o corpo e tomar a pílula com segurança. Um dia, no meio do frango na brasa, Kongsui gritou por ele. Abriu a porta. E ela o arrastou o corredor afora. Pararam diante de um helicóptero. Ele? Sério isso? Que rolê é esse? Ela sorriu. Sua pílula acabou de render um meritão. Pouco depois, o helicóptero pousou no Templo do Povo. Lu Yuan-Wu começou. Suxing, segundo nossos analistas, 5 pílulas do refino dos órgãos aumentam em 50% o poder de um combatente de nível mestre. Quantas consegue produzir? Ele pensou. Com segurança, umas 200 por mês. Jin Kongsui arregalou os olhos. Em 5 meses, isso dá 200 novos grandes mestres. Lu ficou eufórico. Para a grande Xia e para a humanidade, isso muda tudo. Se continuar entregando, te concedo status de sequência de 3ª classe. Jin ficou boquiaberta. 3ª classe? Mas o senhor é de 2ª. Ela explicou. No país todo, só umas poucas centenas têm esse título, quase todos morreram lutando pelo povo. Você é praticamente o número 1 da humanidade. Su perguntou. General, existem dungeons de cultivo? Existem, mas só em registros sigilosos. Sem coordenadas, respondeu Lu. Esses arquivos são vitais para mim. Continuarei fabricando as pílulas. Com certeza mais dungeons de cultivo escondidas, com oportunidades como a do legado de nuvem azul. 3 dias depois, no escritório, Jin Kongsui largou um monte de relatórios secretos. Vou para a Associação Taro. Lê com calma, disse ela saindo. É isso. Su murmurou. Sistema. Gastar 100 mil pontos de energia a ativar simulação imersiva por 1 hora. Jin. 100 mil energia consumida. Restante. 407 mil. Entrei. Parece teletransporte. Valeu cada ponto. Sigilo máximo? O que pode ser tão secreto assim? Então ele viu. Uma página que gelou o sangue. Dungeon. Fosso do demônio de sangue, dificuldade. Atenção. Dungeon de cultivo. Perigo extremo. Não recomendada abaixo do nível Grande Mestre. Possível presença de NPCs lendários ou até santos. Recomendação. Equipe com 5 de nível rei ou mais e um líder nível imperador. 7 reis e 2 imperadores morreram nisso? Isso não é dungeon, é moedor de carne. Cada linha deixava o mais tenso. Agora entendo por que nunca divulgaram essas dungeons. Início. Você surge perto da seita do demônio de sangue. Fuja para o norte. Sudoeste é o covil principal. Aviso. Discípulos da seita matam qualquer invasor sem piedade. Eles têm artefatos que rastreiam a posição dos jogadores. Rastreamento mais matança geral? Entrou. Morreu. Mas se há informações, alguém sobreviveu. Autor do relatório. Xianshu.data.
26 de abril de 1978, Nova Era. Se esse cara ainda estiver vivo, preciso achá-lo e aprender o truque. Mas no meu nível de fundação, entrar ali é suicídio. Será que não existe nenhuma dungeon que eu possa explorar no meu nível atual? Depois de muita busca, ele finalmente encontrou uma, Torneio Celestial Lu, de 2 estrelas. Era um tipo de loop temporal, só um jogador por vez, sempre revivendo o mesmo dia. Aquele dia, conhecido pelos cultivadores como 1º de janeiro do ano 7266 do calendário Lu, marcava o grande torneio anual. O jogador assumia o corpo de Lu Xiaoshuan, um cultivador de reino da fundação, e vivia tudo o que ele passava naquele dia. Nada podia ser levado, só as memórias. Vale a pena tentar. Às vezes, as lembranças de um cultivador valem mais que qualquer tesouro. Em seguida, encontrou outro arquivo. Era do fim do Dharma, Dungeon de 1 estrela. Situava-se no fim da Era do Cultivo, quando a energia espiritual havia se esgotado e as pedras espirituais desapareceram. Quase todos ficaram presos no estágio de refinamento do Qi. 3 seitas antigas ainda existiam: Seita da Vida Flutuante, Seita Xuanyuan e Seita Shanshun, guardando fragmentos de técnicas imortais. Ele se animou. Técnicas de cultivo. Perfeito para mim. Shanshun. Será que tem ligação com a arte Shanshun? Talvez o método da Seita da Chegada venha dessa dungeon. Jin. Simulação imersiva. Restam 10 minutos. Ligou para Lu Yuan. General. Quero as coordenadas da Era do Fim do Dharma e do Torneio Celestial Lu. A do Fim do Dharma posso liberar, respondeu Lu, mas o Torneio Lu foi fechado há 3 anos. Sem problema, disse Su. Manda as 2. No sim é outro tempo. Valeu cada ponto. Sorriu. E as coordenadas nem contam como recompensa. Saiu da simulação. Enquanto a lembrança ainda estava fresca, anotou ambas as coordenadas. Essas 2 dungeons parecem fáceis, mas a Era do Fim do Dharma ainda tem cultivadores antigos. Melhor garantir minha segurança e romper primeiro. Continuar simulação. Depois de receber as coordenadas de Lu Yuan, ele se concentrou totalmente na alquimia. Alimentando-se de arroz espiritual e ovos espirituais, elevou o corpo ao aperfeiçoamento ósseo perfeito, mas o cultivo do Qi ainda estava preso no pico da fundação. Só o corpo não basta. Será que errei o método? Melhor revisar o manual do Mestre Nuvem Azul. Descobriu que formar o núcleo dourado exigia enorme concentração de energia no Dantian, mas a densidade espiritual do refúgio era baixa demais. Preciso de um jeito de saturar o corpo de energia rapidamente. Então se lembrou da pílula do nutrimento da essência. Ingrediente principal: erva da essência. Anos depois, após inúmeras falhas, conseguiu refinar 5 fornalhas de pílulas de grau inferior. Diferente da pílula do refino dos órgãos, que era violenta e arriscada, essa era suave. Até cultivadores de refinamento do Qi podiam usá-la. Incrível! A energia flui sem parar, e muito mais pura. Mesmo ainda no pico da fundação, seu poder aumentou várias vezes. O caminho do cultivo é mesmo feito de tentativas. Quando alcançar o núcleo dourado, serei tão forte quanto um mestre. Aí sim poderei explorar a Era do Fim do Dharma pessoalmente. No 12º ano, sentiu o avanço se aproximando. Passou 3 meses refinando mais de 100 pílulas para romper. A energia explodiu como rio em cheia. Trovões ecoaram no peito. Consciência expandida. Avanço completo. Ao sair da simulação, riu em êxtase. Ah! Um núcleo dourado no meu corpo. Meu destino é meu.